Ah, vai resolver só isso. Tá, mas então, como que você põe 100% de energia para adquirir uma determinada coisa que vai resolver apenas uma área e vai deixar todas as outras a descoberto? Então, né? Talvez não esteja por aí. Ou a outra, ou aquela pessoa que diz, ah, eu ajudo todos, eu não digo não para ninguém. Por quê? Ah, porque eu acho que assim as pessoas vão gostar mais de mim. Por quê? Ah, porque daí sempre vão me ver como uma pessoa que faz as coisas. E quanto a ti mesmo, né? E as tuas necessidades? Você vai colocar sempre as outras pessoas na frente das suas necessidades? Pode até ser que quando uma pessoa tem uma real necessidade e você, por exemplo, ia fazer algo que não tem tanta importância, você possa sim colocar essa pessoa na frente dessa sua necessidade. Mas também é importante na sua vida você encontrar as coisas que vão te realizar, né? As coisas pelas quais a vida tem sentido, né? Então você tem que fazer essas perguntas. E é meio que um looping, né? Você vai perguntando por quê, e se não vale a pena, vai continuar. Até chegar no como, né? Se o que está correto e o porquê está correto, aí você chega no como, né? Aí você vai se perguntar, tá, então beleza, o que eu quero fazer é isso, o porquê eu vou fazer isso é válido, eu cheguei à conclusão de que sim, que é válido, então agora como eu vou fazer isso? Aí sim você começa a planejar, porque também às vezes a gente começa a planejar, né? Ah, eu vou fazer isso e tal, e aí é assim assado, e eu tenho que ir lá, e pô, você tá já vendo como vai fazer, já começa a aplicar e põe na prática, e depois você se pergunta, por que eu estou perdendo tempo com isso, né? Por quê? E você não sabe nem por que está fazendo. Então, na motivação, essas três perguntas conseguem colocar um panorama bem realista e você vai ver o que realmente é importante, né? E o que nem vale a pena você fazer. Porque também você pode elencar por grau de importância e urgência, né? Por exemplo, o que não é importante nem urgente, você não vai fazer. O que é importante, mas não é urgente, você vai anotar aqui e vai marcar um horário, um dia para fazer. O que é urgente, mas não é importante, então você não vai fazer, né? Você não vai parar tudo e sair fazendo uma coisa que é urgente, mas que não tem importância. Agora, se é urgente e é importante, então você vai fazer agora, né? Nesse momento. Tudo isso vai nos colocando num panorama aí mais realista, né? Sobre o que a gente deve fazer e por que está fazendo. Então, como eu estava falando ali, a motivação certa vem do motivo certo. Às vezes a gente se pergunta por que a gente não está motivado, né? Por que está tão difícil de a gente levantar de manhã com alegria, com energia e ir atrás do que a gente quer? Por que eu estou sem motivação? Então, às vezes pode ser porque o motivo não é o correto, né? Porque se a gente tem um motivo de fazer as coisas que não nos entusiasma, que não traz aquela alegria, aquela vontade de fazer as coisas, a motivação não vai chegar, né? E também, às vezes, a gente, por exemplo, ali, ó, como tem na dica, ó, evite objetivos de curto prazo. Às vezes, quando a gente só corre atrás de coisas de curto prazo, o que acontece é que a gente rapidamente conquista, né, aquele objetivo de curto prazo, que é fácil de chegar ali, e aí perde a motivação de novo, né? Então, normalmente o válido está relacionado com o difícil, né? Os estoicos tinham um ditado que é in aspera verita, né? Na dureza está a verdade, no difícil está a verdade. Porque o que vai nos modificar, nos tornar pessoas melhores, realmente são aquelas coisas que tem que ser conquistada com esforço, né? Quando a gente precisa buscar lá de dentro de nós mesmos aquele poder interior, né? Aquela coisa verdadeira que faz com que a gente faça a criatividade aparecer, né? E isso, quando a gente supera as provas dessa forma, tendo que buscar internamente algo que a gente não tinha antes, isso é, na realidade, uma coisa que você não vai mais ter problema com isso mais pra frente. Eu vou dar um exemplo meio bobinho assim, mas que vocês vão entender bem. Eu não vou nem falar o nome da pessoa, né? Até uma pessoa próxima, até já faleceu, mas eu não vou falar. Quando vinha, por exemplo, a conta de luz do mês, aquilo estragava o dia daquela pessoa, sabe?
E eu lembro que eu tava com várias questões jurídicas e tal naquela época, e eu pensava assim, bah, mas olha, ele com a conta de luz está estragando o dia dele, né? Se ele tivesse todos os problemas que eu tenho, aí ele ia implodir, né? Só que, olha, aqueles problemas jurídicos que eu tava, aquilo tava me incomodando. E com o tempo eu tive que resolver tudo aquilo, né? Entendi que precisava de paciência, que tudo tem seu tempo, que você tem que buscar as coisas que são necessárias para resolver aquilo, entregar para o advogado e ter paciência, né? Quando ele solicita mais alguma coisa, você fornece, mas não pode ficar pensando naquilo o tempo inteiro. É o que eu estava fazendo. Então, para aquilo eu não tinha superado ainda. Então, depois que eu superei essa questão, hoje, por exemplo, se eu tenho algum processo judicial, alguma coisa assim que tenha que resolver, né, relacionado à empresa ou qualquer coisa, eu já não nem me afeto, sabe? Eu só penso, bom, quais são os passos? Eu tenho que pegar aqui, explicar lá para o advogado, forneço a documentação necessária, ele dá a entrada, a gente espera a próxima movimentação e tal. Mas ficar pensando nisso dia e noite, roendo as unhas, se estressando, adianta o quê, né? Não adianta nada. Só que isso foi vencido ao longo do tempo, né? Foi uma prova que foi vencida ao longo do tempo. Uma prioridade, muitos motivos, né? Essa é outra dica que a gente pode ter para ver se a nossa prioridade é uma prioridade que realmente vale a pena. Porque às vezes, se uma prioridade só vai resolver um problema e a gente tem vários outros na nossa vida, então às vezes a gente está com a prioridade errada, né? A dica ali, ó, se os motivos para se fazer algo são poucos ou apenas um, significa que não há poder nesse caminho, né? Uma prioridade válida, ela tem que resolver muitos problemas. E aqui a gente pode chegar no ponto que eu queria chegar nessa conversa de hoje, que o que realmente soluciona todos os problemas da nossa vida é a questão de aonde está a nossa consciência. Porque a nossa consciência tem que estar no centro. O centro no sentido de o nosso eu mais interno, mais profundo, aquele que não está na periferia. Porque se a nossa consciência está na periferia, ela se identifica com os problemas e a gente rapidamente fica sem visão, né? A gente não consegue enxergar mais nada. É que nem uma folha de papel. Eu não tenho uma folha de papel aqui, mas vamos fazer de conta que é a minha mão. Se você tá com problema aqui, ó, você não vai enxergar mais nada. Aquilo ali vai te desesperar. Você não vai conseguir resolver, você não vai conseguir enxergar. E então a ideia é ganhar perspectiva, né? Você olha de longe, opa, tem mais coisa aqui, tá? Tem uma ferramenta aqui que pode resolver esse problema. E o que é essa perspectiva, né? Essa perspectiva a gente adquire com conhecimento, com reflexão, com diálogos, com acalmando nossa mente, nossas emoções, né? Com meditação ou uma caminhada tranquila, respira fundo,